Talvez você já tenha ouvido falar que autistas têm uma certa forma lógica, digamos assim, de pensar sobre as coisas, né, de uma maneira de ser mais racional, digamos assim, sobre as coisas. E talvez isso esteja relacionado com a tendência, né, que nós autistas temos de interpretar as coisas de uma forma mais literal, muitas vezes. E nesse vídeo, então, pensando nisso, eu quero falar sobre regras. E por regras eu quero dizer essa tendência que nós, humanos, né, não necessariamente autistas agora, mas que todas as pessoas têm de seguir instruções, né? Se você for pensar, você segue várias regras, tanto regras culturais, né, como por exemplo, quando você vai conversar com alguém que você acaba de ver, você vai perguntar para a pessoa se ela está tudo bem, mesmo que você não queira saber se ela está tudo bem. E da mesma forma existem regras que seus pais te ensinaram, como por exemplo, estude porque vai ser bom para o seu futuro. Então essa é uma regra, eu estudo porque, na verdade, vou aqui dizer que a maioria das pessoas não estudam porque é bom para o futuro, porque muitas vezes é muito difícil, né? Especialmente você cobrar de uma criança ou um adolescente de 14, 15 anos para se entender o porquê é importante estudar. Na verdade, a regra, eu acho mais fiel, é que estude, senão você vai levar bronca em casa. Eu acho que essa é uma regra mais fiel. Mas ainda assim, é uma regra. Então, nesse vídeo eu quero propor justamente reflexões e trazer minha vivência em relação a isso. Se você não me conhece, eu sou o William Timura, eu faço mestrado em Informática para Educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, também sou programador, tenho síndrome de Asperger e acredito que hoje em dia eu consigo seguir regras de uma forma muito mais produtiva para a minha qualidade de vida do que eu seguia antes, né, quando eu era adolescente, criança, enfim. Acho que é um ótimo exemplo, apesar de um pouco estereotipado, de como seguir regras pode ser um pouco atípico quando se fala de pessoas, né, no transtorno do espectro do autismo. É a gente relembrar a cena do filme Rain Man, né, que ali tinha o personagem principal, o Raymond, né, e nessa determinada cena, o Raymond está atravessando a rua na faixa de pedestres, né, e ele estava de olho num sinal ali, né, que estava escrito walk. Ele deveria andar, que era permitido ele atravessar. E aí, uma vez que o sinal muda para don't walk, ou seja, não ande, né, ou seja, não atravesse, não está permitido atravessar. Aí ele olha para esse sinal e ele vê essa mensagem don't walk. E ele interpreta literalmente essa mensagem e segue essa regra, então, que a partir do momento que ele vê don't walk, ele para de andar no meio da faixa de pedestres, né? Ele está rigidamente seguindo essa regra e alguém poderia, claro, dizer que não é uma maneira muito produtiva de se seguir regras sempre de uma forma muito rígida, como, por exemplo, demonstrado nesse caso. E é claro, apesar de ser uma cena estereotipada de filme, né, eu, de certa forma, me relaciono com essa cena porque eu tenho essa lembrança, essa vivência, de quando eu fui fazer intercâmbio para os Estados Unidos, eu estava em um grupo, né, de mais de 20 alunos ali, estudantes brasileiros também, né, então a gente tinha uma cultura semelhante e tal, e no primeiro dia que a gente recebe algumas orientações ali, básicas, né, de como melhor viver ali nesse novo país, os Estados Unidos, a gente recebeu, né, essa instrução de que, olha, não sei como que é no país de vocês e tal, mas aqui a gente respeita bastante os sinais aqui de trânsito, então mesmo como pedestre, se tiver escrito para você não atravessar a rua, a gente respeita bastante e a gente não atravessa a rua. Porém, ao longo de um mês, todos os outros 20 estudantes não respeitavam essa regra, especialmente se não tinha carros passando na rua. Então não tinha nenhum carro passando na rua e os estudantes viam ali, né, brasileiros também, muitas vezes a gente andando em grupo, então duas pessoas do grupo começam a atravessar a rua mesmo com o sinal fechado, né, e todo mundo logo em seguida atravessa, exceto eu. Eu continuo ali estático, sem atravessar a rua. Então isso foi uma experiência interessante para mim, por exemplo, né, de como eu seguia essas regras e eu falava assim, ok, se vocês querem se vocês querem quebrar a regra, tudo bem, eu não quero quebrar a regra. E é claro, em algumas situações, não quebrar a regra pode até ser benéfico, só que em outras situações pode realmente ser um pouco não muito proveitoso para a sua vida. Como por exemplo, né, eu tenho uma regra aqui no canal que eu quero gravar todos os vídeos de camiseta branca. Pode ser que em algum momento
eu esteja com muita vontade de gravar um vídeo, porém eu não tenho camiseta branca disponível. Então eu fico chateado, eu fico com vontade, eu fico ansioso, improdutivo no meu dia, porque eu não tenho uma camiseta branca disponível para usar e eu queria muito gravar um vídeo, mas eu não gravo um vídeo porque eu tenho que seguir a regra de que vídeos para um canal sobre autismo devem ser gravados com camiseta branca. Inclusive, aproveitando esse assunto, muita gente fala assim, por que você tem esse toque de gravar com camiseta branca todos os vídeos, né? E eu respondo sobre o toque especificamente, que isso não é toque, né? Que toque tem uma obsessão irracional. Então, geralmente ela envolve um medo, né? Então, se fosse toque, teria que ser algo no sentido de eu preciso gravar com camiseta branca, senão as pessoas não vão gostar de mim. E aí isso seria uma crença irracional da minha parte, né? Então eu tenho uma compulsão de sempre ter camisetas brancas e comprar várias camisetas brancas e gravar o vídeo só com camiseta branca, porque senão as pessoas não vão gostar mais de mim. Mas não é assim que funciona. Para mim, na verdade, aí está mais relacionado a um prazer sensorial, né? Um prazer de seguir padrões ritualizados de comportamento que, de alguma forma, para mim, me traz um certo prazer. Agora, seria desejável que William, né, trocasse de camisetas e conseguisse gravar vídeos com outras camisetas? Desde que eu tenha um número adequado de camisetas brancas para gravar o vídeo e que eu minimize as chances de ficar frustrado por não ter camisetas brancas para gravar vídeos, então não tem nenhum problema. Mas imagina se especificamente eu tivesse que gravar todos os vídeos com uma camiseta de seda que custa R$1.000, por exemplo. Daí pode ser que seria um pouco difícil, né, de gravar vídeos. Então eu tenho que ter uma certa flexibilização dessas minhas regras de forma a conseguir deixar elas sustentáveis e minimizar as minhas frustrações. Então hoje em dia, como adulto, eu consigo identificar e fazer isso. O problema é que quando eu era criança e adolescente, nem sempre. Então, muitas vezes eu seguia regras de uma forma muito rígida, que trazia muitas frustrações e, eventualmente, até situações complicadas e improdutivas para a minha vida. Sabe uma regra interessante que eu acho que ela é comumente difundida entre profissionais, educadores que lidam com pessoas com autismo? É que existe essa regra que é, não, a criança ali, tal criança tem autismo, então não, ela vive no mundo dela, deixa ela lá que não tem como interagir mesmo, ela fica no mundo dela. É uma regra improdutiva, por exemplo, que pessoas típicas, geralmente, que eu vejo, né? Que comumente pessoas típicas seguem. Agora, sabe uma outra regra que eu vejo que é improdutiva e que é comumente disseminada entre pessoas com autismo mesmo? Especialmente Asperger's, né? O autismo, a camada do autismo leve. E aí, se você for autista e está me escutando, né, tá ouvindo esse vídeo, já pode preparar o botão do dislike, né, que eu sei que tem algumas pessoas aí que também são diagnosticadas, né, com o mesmo transtorno que o meu e que não concordam com isso que eu vou falar agora. Eu vejo que é uma regra improdutiva essa regra de que eu sou autista, não gosto de me socializar. Eu sou autista, não gosto de fazer novos amigos, não gosto de falar com pessoas, de conversar. Essa é uma regra que é comumente difundida. Eu vejo muitas pessoas em grupos do Face, de WhatsApp, falando, né, dessa forma que autista é assim mesmo, né? Eu sou autista, então não gosto de me socializar, não gosto de fazer novos amigos, não gosto... E pode ser uma regra improdutiva de ser seguida. Porque, é claro, a gente entende. Eu entendo muito bem isso, porque eu já segui essa regra, né? Mesmo não sabendo, em alguma parte da minha vida, mesmo não sabendo ainda, não tendo sido diagnosticado, eu já segui essa regra de que eu sou assim mesmo, eu sou diferente, né? Só que isso, inevitavelmente, está associado com problemas à sua vida, né? Porque a sociedade é feita de pessoas, né? Todos os seres humanos têm uma necessidade de se socializar, de ter boas relações, de ter vínculos empáticos com outras pessoas. Então, se você segue essa regra rigidamente, isso com certeza traz problemas para a sua vida. Talvez você não consiga enxergar, mas com certeza traz. Então, esse foi o vídeo sobre regras e autismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi um assunto ótimo. Eu gostei bastante de falar sobre ele. E, por favor,
dê like no vídeo, se inscreva no canal, me ajuda a compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer, ele está crescendo bastante. Lembrando que, chegando nos 10 mil inscritos, tem live, e também tem um recado aqui, na verdade é um agradecimento para todas as pessoas que participaram da minha campanha de financiamento coletivo. Eu tenho outros projetos a vir pela frente. Nesse momento a campanha de financiamento está fechada, né? Eu consegui arrecadar uma certa quantia, vou mandar e-mail para vocês falando sobre os meus próximos projetos e tudo que foi usado com esses recursos. Então, muito obrigado por ter me ajudado financeiramente a continuar esse canal, a continuar todos os projetos. Então me segue nas redes sociais, se inscreve aqui no canal que com certeza mais conteúdo está por vir. E como de costume, muito obrigado pela sua visualização.